Aleluia. Eu vou falar para a igreja que hoje, a gente já vem se ministrando há alguns dias, e já tem um pouco mais de um ano que a gente vem ministrando, né, pastor André? E é interessante porque hoje parece que está sendo o primeiro dia. Sabe aquele friozinho na barriga? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Quantos estão preparados para ouvir? Diminuiu um pouquinho. Mas é assim mesmo, porque às vezes a gente não está preparado, mas a gente precisa ouvir. Não é verdade? Então a melhor pergunta seria: quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Aleluia, aleluia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Nós estamos numa quarta de batalhas espirituais e acho que a coisa mais difícil que tem é alguém não estar passando por uma batalha. Ainda mais nesse tempo em que nós estamos vivendo, é quase que impossível caminharmos dentro dos projetos de Deus, dentro da vida que Deus tem para nós e não passarmos por dificuldades. Mas este é o Evangelho de Cristo. Então, Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura, porque esse texto, eu comentei e falei esses dias lá na igreja do Roma, nós estamos vivendo dias em que tem se pregado um evangelho, eu usei a expressão pudim, né? Uma coisa mais suave, mais... E tem muitas pessoas que não estão preparadas para ouvir verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E por que eu disse isso? Porque hoje, infelizmente, existem dentro das igrejas, aqui não, mas existem dentro de muitas igrejas crentes carnais. E aí você me pergunta, existe crentes carnais? Existe, infelizmente existe. E esse texto ele é muito forte, porque ele bate muito forte nessa área. E eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura. Não deixa ninguém te distrair. Se alguém te chamar para conversar, fala assim, vamos conversar depois. Eu vou tentar ser breve, a hora não nos espera. Mas diz assim, versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nossos pecados. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Você pode glorificar o Senhor mais uma vez? Ele decretou o fim do poder do pecado sobre nossas vidas. Aleluia. De modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir a justiça exigida da lei.
para que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas naturais humanas, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Vou repetir. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Pode glorificar o Senhor mais uma vez? Mas aí o versículo continua. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habitou em você, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em você. Aleluia. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana pede. Eu vou repetir. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana pede, porque se viverem de acordo com a exigência dela, morrerão. Se contudo pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seu próprio filho, e agora nós o chamamos Abba Pai, Paizinho, Papai. Pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Versículo 18. Considero que nossos sofrimentos de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Aleluia. Nós vamos ler até este versículo. Quantos entenderam esse texto? Quantos já tinham lido esse texto? Eu glorifico a Deus porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Sempre que a gente lê a palavra, o Espírito Santo traz revelações aos nossos corações. E uma coisa interessante que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi justamente em cima do tema que nós estamos vivendo hoje. Coloca o tema para mim, por favor. 2026.
Quem já está em 2026 aí? Levanta a mão assim, bem alto assim. Não, porque tem gente que ainda está em 2025, né? Pagando conta de 2025, pensando em 2025, né? Pedindo a Deus para segurar janeiro, para resolver, né? Ano de expansão, tempo de avançar. E aí eu lendo esse texto aqui, o Espírito Santo me chamou a atenção. Nós estamos num tempo de expansão. Num ano de avançar, num tempo de avançar. E eu te pergunto, que tipo de crente você é? Porque é interessante que aquilo que nós buscamos para as nossas vidas define quem nós somos. As nossas buscas, os nossos desejos definem quem nós somos. Se somos espirituais ou se somos carnais. E o interessante é que nesse tempo, ano de expansão e tempo de avançar, essa palavra profética está sobre a igreja do Senhor. Então, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. E é interessante que quando a gente lê esse tema, a primeira coisa que vem na mente: vou prosperar esse ano. Vou me dar bem nesse ano. Vou trocar de carro. Eu vou comprar aquela televisão de 70 polegadas. Né? Vou comprar aquele videogame. Os homens aí que gostam, a turma que gosta de videogame. E começa a pensar algumas coisas assim: eu vou ser promovido no meu serviço, isso e aquilo e tal. O grande problema é quando essa pessoa deixa o reino de Deus em segundo plano. E o grande problema, uma coisa que a gente sempre fala nas nossas palavras, o pastor Alexandre fala isso sempre: o grande problema é quando nós prosperamos naquilo que não é a vontade de Deus. E é interessante porque o texto ele fala sobre uma batalha entre a carne e o espírito. Eu anotei aqui na minha introdução: é fato que, querendo ou não, estamos em uma batalha constante do espírito contra a carne. É uma batalha constante. O grande problema é quando as pessoas não percebem que estão nesta batalha. E antes de continuar, eu quero dizer que essa é uma palavra de confronto. E a minha oração é que essa palavra te confronte. Pode ficar chateado comigo. Não tem problema. Mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo trouxe. Nós estávamos cantando aqui: teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra, deixa o reino vir. Não é isso? Linda essa canção. E essa oração, essa canção me lembra a oração de Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, deixa o teu reino vir. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. O problema é que muitas vezes a gente canta esse louvor, mas no nosso interior: Senhor, o Senhor vai fazer até onde eu deixar. O Senhor vai agir até onde eu me sentir confortável. Porque quando começar a me confrontar, eu tomo o controle. Eu assumo o controle. É importante avançar em Deus tendo uma mentalidade de homem espiritual. Presta atenção. É impossível avançar em Deus tendo uma mentalidade de homem carnal.
E de contrapartida, é impossível ter a mente de Cristo e continuar fazendo as coisas carnais. Pastor, me explica melhor isso. É interessante, neste momento, fazermos uma avaliação da nossa vida. O que eu tenho feito e o que eu não tenho feito. Porque se o Espírito Santo de Deus controla totalmente a minha vida, por que tem coisas que desagradam a Deus e eu faço? Por quê? Por que eu consigo fazer muitas coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus e isso não me incomoda? É comum a gente ouvir pessoas falando assim: fica tranquilo, porque... É comum não, mas eu já ouvi. Fica tranquilo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é amor. Quantos já ouviram isso? Deus é amor, cara. Deus me ama. Isso é uma grande verdade. Verdade absoluta. Ele te ama tanto que Ele entregou o próprio Filho para morrer no seu lugar. Mas a questão aqui agora é se você ama o seu Senhor. No domingo, enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo me fez refletir em algo, e eu falei isso para a igreja, sobre a oração do Pai Nosso. Que muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, mas não paramos para pensar naquilo que nós estamos orando. Porque se você para pensar, Pai Nosso que estás nos céus, isso me chama atenção, porque não é um coleguinha, não é um amigo, é um pai. E pai é maior do que amigo. Apesar de Deus ser amigo. Mas pai é muito maior. E é interessante que eu me lembro quando eu ainda era bem adolescente, eu tinha um cuidado para falar com meu pai. Eu não falava de qualquer maneira. Eu tinha um cuidado para falar com a minha mãe. E você imagina, há 2026 anos atrás, como que era. Então você para pensar, Jesus agora fazendo essa oração: Pai Nosso, reconhecendo como uma autoridade sobre a sua vida. E Ele continua aquela oração: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é interessante, porque ser santo é uma coisa, santificado é outra. Santificado é ação. Ele é santo, mas as minhas atitudes têm que declarar que Ele é santo. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí é que pega. Pastor, muitas pessoas oram, mas não param para pensar nisso. Até mesmo porque nós vivemos num governo democrático, é isso aí. Fica até difícil falar, né? Do jeito que a gente está vivendo aí, né? Democrático. Mas naquela época ali, você falar sobre reino, isso pesava muito. E Jesus vira e fala assim: venha o teu reino. O que Ele está dizendo? Venha o teu governo sobre a minha vida. Eu estou debaixo das tuas leis. Governa sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Não é a minha vontade, não é a vontade do meu amigo, é a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é nos céus. Eu paro para pensar, o primeiro ato de rebelião que teve no céu, ele foi expulso do céu. Então seja feita aqui na terra, como é no céu. O pão nosso de cada dia,
Ele está dizendo: eu sou dependente do Senhor. Eu dependo de Ti. O pão nosso de cada dia venha nos dar hoje. Aí agora já começa a pesar um pouco mais. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí? Dá para continuar orando? Eu estou falando isso para você só para a gente parar para pensar um pouco. Como que às vezes a gente fala, a gente canta, a gente sem pensar no que está sendo feito. É o que a palavra de Deus nos diz. Você fala com a boca, mas o teu coração está longe. Aleluia. Rapidamente, eu vou ler alguns versículos para nós concluirmos, porque o tempo... Romanos 12, versículo 2 diz assim: não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quiser anotar, Romanos 12, 2. Agora, Colossenses 3, versículo 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, tenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Aleluia. Não basta simplesmente você ter a vida transformada. Mantenha a sua vida transformada. Jeremias 29, 13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E a parte A do versículo 14 diz: serei encontrado por vocês. Mas perceba, se buscarem de todo o coração. Marcos 12, 13. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de toda a sua força. E aí eu notei essa frase aqui. Se você quiser anotar, anote e pense nessa frase. Deus não espera de nós menos que tudo. Deus não espera de você menos que tudo. Como assim, pastor? Deus não negocia. Deus não te quer pela metade. Deus não te quer 50%. Deus não te quer 90%, 99%. Domingo passado eu falei, eu não lembro se foi o pastor André, se foi o pastor, não lembro quem que falou sobre o prego na parede. O pastor Alexandre. A pessoa chegou querendo comprar uma casa e o dono não queria vender. Ele falou: pô, me vende. Não. Então me vende apenas um prego. Somente um prego na parede da sua sala. E aquele homem falou assim: só um prego, né, na parede, que mal tem, né? Ele vendeu aquele prego na parede da sala. Passou alguns dias, aquele homem chega com um animal morto e pendura naquele prego. O dono da casa olha e fala assim: você não pode fazer isso, é a minha sala, como que você vai colocar um animal morto pendurado aí? Ele falou assim: a casa é sua, mas o prego é meu. Eu coloco no prego o que eu quiser. Passado o tempo, aquele animal morto começou a apodrecer, começou a cheirar mal.
aquele cheiro começou a espalhar por toda a casa. O dono da casa não aguentou, teve que vender a casa, teve que sair da casa. E é interessante porque o diabo, ele não te quer por inteiro, basta um preguinho, basta um pensamento, basta que você dê lugar àquela menor tentação que você tem. Porque é interessante, ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação. Por isso Jesus diz: livra-nos do mal. O diabo, ele quer apenas um preguinho na parede. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não negocia. Até o menor fio de cabelo da sua cabeça pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. O nosso relacionamento com Deus tem que ser na base do tudo e do todo. Por isso, Deus não espera de nós menos que tudo. E é esse o entendimento que nós precisamos trazer. Nós precisamos entender que tipo de crente eu sou, que tipo de crente eu quero ser. Eu preciso caminhar dentro da vontade de Deus, por mais difícil que seja. E isso é uma grande realidade. Porque ser crente nunca foi fácil. E as pessoas olham e falam assim: mas esse tempo que nós estamos vivendo, né? Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele diz o seguinte: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Você quer ver? Lucas 14, 26. Se alguém que me segue ama pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs, até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Que coisa! Que coisa! Eu me lembro, já comentei isso, antes da nossa ordenação, nós estávamos no monte orando, e por mais que eu falasse, mais que eu orasse, eu não ouvia Deus, não sentia nada, e parecia que o ambiente estava fechado. E eu entendi que naquele momento não era para eu ficar falando, era para eu ficar quieto e ouvir. E quando eu me sentei, que eu fiquei quieto, o Espírito Santo perguntou para mim: o que você está disposto a abrir mão? E eu perguntei para minha esposa, ela teve a mesma resposta. E essa pergunta eu trago para você nessa noite: o que você está disposto a abrir mão? Deus não espera de você menos que tudo. Eu estou lendo um livro, comecei a ler esse livro ontem. Algumas pessoas já conhecem esse livro. O título dele é Até que Nada Mais Importe. Quantos aqui já conhecem esse livro? 1, 2, 3, 4, 5. Até que Nada Mais Importe. É um livro do pastor Luciano Subirá. Eu li a introdução, cheguei na metade do 2º capítulo e já te recomendo esse livro. Amém? É verdade, tá? Anota o nome aí, vale a pena. Até que Nada Mais Importe, pastor Luciano Subirá. Tem uma frase de C.S. Lewis que está nesse livro que diz assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Quantos entenderam?
Vou ler novamente. O cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Eu estava vendo um vídeo, esqueci de novo o nome do pastor, arqueólogo, Rodrigo Silva. Eu achei isso fantástico. Ele estava conversando justamente com um ateu. E ele falou para o ateu o seguinte, falou assim, olha, eu tenho um respeito enorme por você, assim como você também me respeita. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se o evangelho for uma mentira, e quando nós morrermos, descobrimos que tudo isso é uma mentira, está tudo igual para nós dois. Não mudou em nada. Agora, se isso é uma verdade, você está perdendo muita coisa. E eu não posso ficar sem falar dessa verdade para você. O grande problema é que existem muitas pessoas que acreditam em Cristo, acreditam em Deus, acreditam no cristianismo, acreditam que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Amém? Mas apesar de acreditar, não vive como se não acreditasse. Você conhece pessoas assim? Olha, Pedro, depois do Pentecoste, ele saía na rua, a sombra dele curava. Aí acontece igual aconteceu com Cleita ali. Mortos, né, ressuscitavam com a sombra. Você acredita nisso? Pastor, eu acredito. Eu acredito em tudo isso. Mas você tem coragem de orar para uma pessoa enferma? E dar uma ordem para essa pessoa se levantar? É, pastor, Deus fez, né? Mas... sabe aquela pessoa que está em cima do muro? Desculpa, mas esse é um cristianismo barato. Esse é um cristianismo medíocre. Na média. E Deus não está procurando isso. Deus está procurando homens e mulheres que se entregam por completo. Homens e mulheres que queiram verdadeiramente mostrar para o mundo, se preciso for falando, das verdades bíblicas. As pessoas precisam olhar para você e falar assim, eu quero estar perto de você. Por quê? Não sei, tem alguma coisa diferente em você. Eu quero isso para mim. Você chegar com uma pessoa cheia de problema, a pessoa fala inúmeras coisas, e você não tem uma palavra para essa pessoa. Você vira para ela e fala assim, posso te dar um abraço? E já é o suficiente. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você é espiritual, ou você é carnal. No contrário, vomitar-te-ei da tua boca, da minha boca. Que palavra é essa? Eu não quero me alongar nessa palavra. Tinha muito mais coisa para falar. Mas eu quero perguntar para você nesse momento. 2026, o ano da expansão, o tempo de avançar. Em que
você quer expandir? Em que você pensa em avançar? Se é que pensa em alguma coisa. Infelizmente tem muitos crentes que estão vivendo aquele deixa a vida me levar, né? Vamos ver o que vai dar. Eu estou lá na igreja, vai ter um ensaio do bloco aí, não sei. Vou lá para ver o que vai acontecer. Só que um crente espiritual pensa diferente. Eu não vou nem perguntar. Não vou nem pedir para você se manifestar, mas eu vou perguntar. Quantos aqui têm orado pelo evangelismo do bloco? Quantos aqui têm colocado no coração o desejo de estar participando desse evangelismo? Quantos estão ansiosos por isso? Não vejo a hora disso acontecer, porque tem pessoas morrendo, tem pessoas que estão sendo destruídas pelo inferno. Eu quero estar lá, eu quero entrar na guerra, eu quero pelejar. Não, carnaval, né? Não vou viajar, né? Vou viajar, vou perequê. Não é assim? Não, eu quero ir para um sítio. Vou me esconder. Não, é tempo de guerra. A trombeta está tocando, nos chamando para a guerra. É tempo de avançar, é tempo de preparar as nossas armas. Aleluia. É tempo de guerrearmos. E para terminar, o Ministério de Música pode subir. Esse eu te convido a abrir Apocalipse 22:11. Não, pastor, Apocalipse não, lê Apocalipse não. A palavra já está dura, vamos ler Apocalipse aí. Apocalipse 22. Todos acharam? Amém? Versículo 11. Que o mal continue a praticar a maldade. Que o impuro continue a ser impuro. Que o justo continue a viver de forma justa. Que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa. Aleluia. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para distribuir a cada um de acordo com os seus atos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, um conselho. Não brinca de ser crente, não. Não brinca de santidade, não. É um assunto sério. Se você entrar na guerra achando que é uma brincadeira, você vai morrer. Por isso, muitas cadeiras nossas estão vazias. O interessante é que na guerra, quando um soldado é ferido,
E é uma estratégia de guerra não matar, mas ferir. Por que ferir? Porque se você matar uma pessoa, somente um cai. Mas quando você fere uma pessoa, um soldado inimigo, mais 2 tem que parar para carregar. É pesado. É cansativo. A tropa fica em desvantagem. Por isso a forma com que eu me relaciono com Deus influencia a sua vida. Da mesma maneira que a forma como que você vive com Deus, se relaciona com Deus, influencia a minha vida. É hora da igreja acordar. É hora da igreja se colocar de pé, vestir a sua armadura e falar: eu estou preparado para a guerra. É tempo de avançar, mas na direção certa, olhando para o alto, olhando para Cristo, tendo a mente de Cristo. Aleluia. Tendo a mente de Cristo. Deixando as coisas de menino para trás, eu prossigo para o alvo. Se coloca de pé. Talvez tenha alguém aqui que fala assim: pastor, tem pouco tempo de crente, eu entendo pouco da palavra. Mas se você entender isso que eu vou falar agora, como a palavra de Deus nos diz, nós somos soldados onde o mais fraco vale por 100, o mais forte vale por 1000. Se você entender isso, não brinque de crente. Não brinque com Deus. Nós temos aqui alguns psicólogos aqui, né? Levanta a mão aí, psicólogo. Qual o nome que dá para pessoa que tem dupla personalidade? Bipolar? Eu ia falar isso, mas fiquei com medo. Falei assim, será que é isso mesmo? Não, é porque tem crente bipolar. Crente que aqui dentro da igreja pula, salta, dança, roda, gira, se joga na parede, né? Ei, terra. Mas quando sai lá para fora é o crente 007. É aquela pessoa que alguém chega e fala assim. Falei com o Cleito aqui, não. Cleito é a nossa atora. Cara, eu sou crente. Você? Você é crente? Ah, não é não. Eu sei que com o Cleito isso não acontece. Homem de Deus. Aconteceu algo interessante. Jesus, depois que ele foi preso, eu acho isso fantástico. Que ele foi preso, ele foi levado ao Sinédrio e aquela coisa toda. Os discípulos fugiram, pastor. Mas teve um que seguiu de longe. Tinha que ser Pedrão. Mas ele ficou lá no cantinho, se misturou no meio da multidão. De repente passou alguém e falou assim: você é um deles. Eu já vi você com eles. Ele não.
não sou eu não. Vou mudar de lugar, né? Que essa mulher já me conheceu. Foi para outro lugar. Chegou do outro lado. Outra pessoa vira para ele e fala assim: eu já vi você com eles. Você é um deles. O texto fala que ele jurou que não era. E ele foi para o outro lado, pastor. Só que quando ele chegou lá, alguém olhou para ele e falou assim: você é um deles, porque eu te vi com eles. Você é um deles, porque o teu jeito de falar te denuncia. Meu Deus. Você é um discípulo de Jesus, porque o teu jeito de falar te denuncia. Meu Deus, aquilo ali, Pedro bateu o joelho um no outro, ficou com medo, pensando que ia morrer. E talvez ele tenha pensado assim: que coisa horrível que está acontecendo comigo agora. Me reconheceram. A pior coisa que tem é alguém olhar para um crente e não reconhecer Cristo nele. A pior coisa que tem é alguém olhar para uma pessoa e falar assim: eu não vejo Cristo em você. O teu jeito de falar é completamente diferente. Sei que inveja não é coisa legal, mas me dá uma inveja santa de Pedro nessa hora, sabe? A ponto de Pedro negar e a pessoa falar: você é sim, não adianta negar. Você é um homem de Deus, sim, não adianta negar. Você é uma mulher de Deus, sim, não adianta negar. Mas para isso precisa ter a mente de Cristo. Para isso precisa ser um homem e uma mulher espiritual. Para isso eu preciso me entregar ao Senhor de todo e de tudo. Eu repito, Deus não espera de você menos que tudo. Neste momento nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Se você quiser vir à frente, você vem. Se você não quiser, pastor, por que eu tenho que ir para frente? Eu entendo como um ato profético. Quando eu saio do meu lugar, como um ato profético, eu estou rompendo barreiras. Tem pessoas que não conseguem só ir da cadeira. E a coisa mais difícil que tem, né? No momento em que está sendo confrontado pelo Espírito Santo, tomar uma atitude. Eu te falo por quê? Porque o homem natural está lutando. Ele está falando para você assim: isso que o pastor está falando aí, ó, não é bem assim não. O homem natural nesse momento está falando assim: eu não preciso me envolver no todo. Mas o homem espiritual sabe que para continuar vivo em Cristo, eu preciso estar nele. E não somente estar nele, mas permanecer nele. Aleluia. Buscar
Deus é radical. Deixa o reino vir, Pai. As tuas leis, pode dizer, deixa o céu vir. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o reino vir. Deixa o céu descer. Deixa o reino vir. Aleluia. Deixa o teu governo vir sobre a minha vida. Aleluia. E deixa o céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida como é no céu. Deixa o céu descer. Sim, Senhor. Deixa o céu nada menos que tudo. Sem restrição. Venha sobre a minha vida. Governa a minha vida. No tudo e no todo. Sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que no início de todas as coisas, Deus criou a terra. E antes de criar o homem, Ele colocou na terra tudo aquilo que nós iríamos precisar. Absolutamente tudo. Do bom e do melhor. Mas aí Deus olhou para mim e para você e falou assim: eu não posso obrigar o meu filho a fazer minha vontade. Então eu vou colocar no meio do jardim uma árvore. Uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí depois que Ele criou o homem, Ele falou o seguinte: de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Está liberado o banquete do bom e do melhor. Mas existe uma árvore no meio do jardim.
dessa você não pode comer. Porque se você comer essa árvore, certamente morrerás. O que é interessante isso, que Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele tem um banquete para nós. Ele tem um reino perfeito. E Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, para todo aquele que nele crê se torne participante deste reino, cidadão do reino. Mas não somente cidadão do reino, se tornar filho, herdeiro, co-herdeiro de Cristo, príncipe, ter tudo do bom e do melhor. Isso está disponível para nós todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Mas existe ainda uma árvore. E essa árvore está acessível, está ali. E o Espírito Santo só fala o seguinte: de tudo que o meu reino te proporciona, coma livremente. Mas daquilo que este mundo te proporciona, não coma, porque se comer certamente morrerás. Pastor, não é fácil viver no reino. Não é fácil. Não é fácil ser todo, entregar todo. Mas Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Não desista. Persista. Lute. Guerreie. Pastor, eu estava voando, eu não consigo voar mais. Começa a correr. Está correndo, não consigo mais. Começa a andar. Pastor, eu estava andando, está difícil. Começa a rastejar, mas não pare. Não pare. Porque você não está sozinho. Nessa noite, essa entrega seja uma entrega genuína. E a nossa oração é que tenhamos forças no Senhor para vencer as nossas batalhas diárias. Sabe? Pastor, mas se eu tropeçar e cair, a superabundante graça do Senhor vai te levantar. Por isso, não desista. Pai, toda honra e toda glória, Deus, pertence a Ti, Deus. Pai, o Senhor nos chamou. E tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, que o Senhor já colocou em nós. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, te peço por mim, te peço pelos meus irmãos e irmãs. Fortaleça os nossos passos. Fortaleça os nossos braços, nossas pernas. Fortaleça a nossa mente. Fortaleça o nosso corpo espiritual. Aleluia. Para que possamos vencer a nós mesmos. Que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente terminar. Olha para mim. Está tão perto. Está tão perto. Não desiste não. Não desiste não, está tão perto.
Ele logo vem. Sabe? Está tão perto. Aleluia, Jesus. Fala isso pelo Espírito Santo. A pior coisa que tem é a pessoa correr e chegar na linha de chegada ali, desistir. Não importa quanto tempo você tem de caminhada, não importa o quanto que você conhece da Bíblia, precisamos conhecer mais de Deus, precisamos conhecer a palavra, nos aprofundar cada dia mais. Mas a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo hoje: se Jesus voltar hoje, estou preparado? Hoje, quando eu deitar na minha cama, se eu for fazer um levantamento do meu dia, uma anotação do meu dia, será que eu vou agradar mais a mim ou a Deus? Porque o dia que eu deitar na cama chorando, porque eu não fiz as minhas vontades, mas fiz a vontade de Deus, eu estou no caminho certo. Deus não espera de você menos que tudo. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia.